Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Minutos com o Espiritismo, pelo canal Onda Espírita, aonde eu tenho a gratidão de fazer parte dessa equipe. Quem conhece, tem novidade. Quem não conhece, venha conhecer. Vale a pena. Música, entrevistas, leitura de livro, reflexões de livro, minutos com o Espiritismo, psicografia, mensagens diárias e tem algumas novidades que estão vindo aí que vale a pena. Mas não podemos esquecer que todos, antes de falar sobre isso, eu não posso esquecer de dar bom dia, de dar boa tarde e dar boa noite. E ficar feliz em saber que um desses períodos do dia a gente vai estar junto, tá certo? Então vamos voltar, na minha época falava, vamos voltar à fita. Então, não deixando de destacar que todo o nosso trabalho do Minutos com o Espiritismo e outros que temos no canal está tudo direcionado à doutrina espírita. Codificação de Allan Kardec, ditada pelos espíritos. Então, venha conhecer, vale a pena conhecer, vale a pena este conhecimento. E hoje nós temos uma convidada. Quero dizer que Minutos com o Espiritismo ultimamente só tem ótimos convidados. E essa convidada, ela vai... Vocês têm medo de agulha? Ah, eu acredito que vocês tenham. Porque ela vai falar sobre acupuntura. Algo que todo mundo às vezes fala, ai, aquelas agulhinhas me picando. Mas a gente vai ver o que é acupuntura e o que ela pode nos ajudar com nossa saúde. Então, com muito carinho, eu apresento e dou boa noite, bom dia ou boa tarde para Ana Paula, para o Carlos, que é o fundador do canal, e que ela possa falar um pouquinho dela e nós vamos ter uma curiosidade através das perguntas e respostas que ela vai nos dar nessa medicina. Ah, vamos lá ver o que é, né? Por favor, Ana Paula, com você. Então, vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Ana Paula, eu tenho 45 anos, sou formada desde 2003 em fisioterapia, com pós-graduação em acupuntura a partir de 2006, 2007, mais ou menos. Então, tem um pouquinho aí de tempo já atuando na área. E estou aqui, muito prazer, muito grata pelo convite, de conversar com vocês um pouquinho sobre a acupuntura, desmistificar porque tem tanto mistério, tanto medo, né? E a gente pode, se puder, agregar e melhorar cada vez mais o conhecimento de todos. E o meu, com certeza, sempre está muito bom. Carlos, você quer falar alguma coisa ou posso já partir para as perguntas? Não, pode partir para as perguntas. Então, vamos lá, Ana. Eu quero aqui, pergunta que não quer calar. A acupuntura pode-se considerar uma medicina? Aí, outra pergunta. Olha, uma pergunta com 3, hein? Qual é a base dessa medicina? E como os chineses a descobriram? Pode ir com calma, hein? Vamos lá. Vamos lá com muita calma. Aqui no Ocidente, a acupuntura, ela faz parte de um tratamento, mas ela não é medicina. Lá na China, ela também faz parte da medicina tradicional chinesa. Seria isso, seria todo um globo, um estudo, vamos dizer assim. Eles fizeram uma compactação de várias formas de tratamento, e dentro de uma dessas fases da medicina tradicional chinesa, você tem a acupuntura. Então, aqui, para o Ocidente, ela faz parte de vários tratamentos, aliás, com vários profissionais atuam hoje em dia. Eu sou fisioterapeuta, acupunturista, existem médicos, acupunturistas, farmacêuticos, e assim, dentro da legislação vigente do Brasil, né, tem a atuação de vários profissionais. Desculpa. E na medicina tradicional chinesa, a gente tem não só a acupuntura. A acupuntura ela foi listada pelo Imperador Amarelo, que é como chamavam na época, né? Cada um dos seus líderes na China, há mais de 5.000 anos. Então, o primeiro histórico, o primeiro registro de um tratamento para o corpo,
visando saúde, cura, longevidade, é esse chamado Livro do Imperador Amarelo, Neijin, na verdade. E é um bate-papo que ele tem com um ministro que ele tem uma grande consideração, e ali ele vai fazendo as primeiras anotações. Então, assim, não tem registro correto de quando exatamente começou esse estudo. E eles fizeram esse tratado, né, de acupuntura, e depois veio a se tornar, somando com outras tradições chinesas, fitoterapia, eles têm a massagem, que é cuinar, eles têm auriculoterapia, enfim, N terapias dentro da medicina tradicional chinesa. Somado a isso, numa partezinha dela, tem a acupuntura. Meu microfone está fechado, eu estou falando com os espíritos aqui, gente. E assim, como é que foi essa descoberta? Para os chineses? Como eles conseguiram descobrir e encaixar as agulhinhas como uma medicina? Como uma forma de tratamento, vamos dizer assim. Isso. Né? Vamos tirar da medicina, porque a medicina engloba tudo. E na medicina, dentro do Ocidente, a gente não tem atuação. Então, na acupuntura, vamos falar só dentro da acupuntura, eles perceberam que, conforme estimulavam determinada parte do corpo, ele tinha uma resposta para uma determinada dor, por exemplo. Se a pessoa estava com uma dor de cabeça, eles iam numa parte do corpo, massageava ou apertava, sabe? Uma compressão mesmo, e aí tinha uma melhora daquela dor ou passava, simplesmente assim. Então, foi por acerto e erro e observação. Os chineses são muito observadores. Eles começaram a prestar atenção e perceber que, dependendo do ponto do corpo onde eles faziam essa massagem ou vamos dizer assim, essa pressão, tinha uma resposta. E aí o pensamento foi assim, se com a pressão tem uma resposta, se eu pegar uma agulhinha, não uma agulha, um espinho e cutucar, eles perceberam que a resposta era mais efetiva. E daí eles foram aprimorando até chegar às famosas agulhas, que assustam pra caramba, né? Você vê o povo todo agulhado, parece quase filme de terror, né? Que o Ocidente, o pessoal tem mais medo. Mas para o pessoal oriental, principalmente os chineses e japoneses, é uma cultura que para eles é comum, porque eles tratam desde bebezinho até o idoso. Então, as crianças aceitam com uma facilidade muito grande, elas acabam não tendo medo e vão buscar o acupunturista, né? Que lá antigamente, assim, 5 anos atrás, era quase que um curandeiro, se a gente pode fazer essa comparação, uma comparação. E aí você tem assim, então eles têm essa ligação mais fácil de aceitar. Eles entendem que o estímulo é para melhora, então eles não veem a agulha com o medo, não vem aquela coisa, né, assustadora que vem a trazer, né, o medo da dor. Seria assim, mais ou menos. Olha, desde pequenininho já acostumar com isso, já imaginou? Desde pequenininho. Você sabe que a minha filha mais velha, quando ela tinha uns, não vou falar 6 meses, mas em torno de uns 10 meses, quando ela tinha cólica, eu já fazia umas massagens e tinha uma boa resposta. E foi assim com os chineses também, observando. E é bem interessante. E assim, dentro da doutrina, a gente faz um estudo de alguns pontos do nosso corpo, que nós chamamos de chakras, né? Você falou que alguns pontos do corpo eles já sentem. Tem alguma semelhança? Porque na doutrina nós fazemos aquela parte de que você doa a energia através de, ou chama de fluidificação, mas não é nada, é um passe de energia nesses pontos. Eles também têm esse estudo de pontos, isso a gente sabe que tem, mas tem alguma relação com os chakras, alguma coisa assim? Não direcionando a doutrina, mas que eles fazem semelhança para poder dar esse fortalecimento? Eu não diria semelhantes, mas elas têm uma linha paralela. Vamos dizer assim, o chinês ele vem da linha do taoísmo, então eles acreditam, né, para entender o que é o taoísmo, eles acreditam, o tao significa caminho, tá? Então, o taoísmo é trilhar o caminho. E eles acreditam na harmonia.
que é aquele símbolozinho do Yin Yang, eu não sei se vocês conhecem, mas tem um aqui. Não sei se dá para ver na câmera. Dá? Perfeito. Seria isso, é o que eles entendem de equilíbrio. Então, o Yang seria o branco, a parte branca, e o Yin, a parte preta. Por que eu estou falando disso aqui? Porque eles acreditam que tudo é equilíbrio. Então, você não vive nos excessos, nem muito, nem pouco. Para você ter esse equilíbrio, para você possuir esse equilíbrio, você tem longevidade. Então, o que acontece com essa coisa da energia? Por que eu falo que são paralelos com a questão dos nossos chakras e do passe, né? Eles estudam assim, que no corpo existem os meridianos, que são como se fossem canais que correm pelo corpo todo, e essa energia, tá? Eles chamam de Qi, essa energia do equilíbrio, que vem do Yin e do Yang, percorre pelo corpo. A gente tem a energia, o fluido, né, magnético. Aqui, eu digo aqui a gente dentro do kardecismo, né? Então, a gente acredita nisso. Nós vemos o resultado dos passos através desse fluido magnético. O chinês não, ele já enxerga que ele só muda o nome, eu acredito, né? Eu fiz esse paralelo, por isso que eu falo que é um paralelo, porque não dá para confirmar que são religiões diferentes. E aqui no Brasil, a acupuntura não trata dentro da religião, ela trata dentro do que a ciência prova. Então, dentro do que a ciência prova, da mesma forma que o kardecismo age, se a ciência comprova é válido para nós, a acupuntura foi trazida também para dentro desse verso, se a ciência comprando no Ocidente. Aí, voltando lá, vamos lá para a China. Lá na China, eles acreditam nessa harmonia do Yin e do Yang. Então, o Yang seria o dia, o Yin a noite, movimento é Yang, o parado é Yin. Então, são todos casadinhos e complementares, formando um equilíbrio perfeito. E aí, eles formam essa energia que corre pelo corpo todo, que é o chamado Qi. E o Qi, ele corre por alguns canais, como se fosse um encanamento de uma casa. Né? Ele vai correndo pelo corpo todinho. E o que acontece? Os pontos de acupuntura são aqueles pontinhos que ligam essa energia Qi, que percorre o corpo, com os órgãos. Está dando para entender? Sim, sim. E assim, tá? Qualquer coisa vocês me interrompem, porque eu vou embora. Então, dessa forma, eles entendem que quando você estimula, esse Qi vem para fora, ou ele desbloqueia e você corre pelo corpo. O vir para fora, que eu digo assim, é movimentar pelo corpo. Então, existem 12 meridianos, vamos dizer assim, serão 12 canais de energia passando por todo o corpo. Alguns pontos eu percebi que batem com os pontos que a gente tem de chakra. Por exemplo, a gente tem aqui bem no alto da cabeça, a gente tem o coronário, o chakra coronário, e aqui eles têm um ponto muito importante que chama Palácio da Alma, que é o VG20. E ele é um ponto mais yang, ou seja, o ponto de máxima movimentação. E a gente sabe que no coronário é o ponto que a gente recebe a maior quantidade de energia, né? Onde dá aquele impulso quando no passe você impõe e aquilo que está aqui, né? Somente quando a gente faz o CA. Não sei se eu poderia estar comentando sobre isso, mas enfim. Não, sem Aí problema. a gente tem esse boom de energia, exatamente neste ponto é onde tem a maior pico de energia, porque ele centraliza todos os meridianos do corpo. Então, um ponto muito importante usado. E tem vários outros. Aqui no frontal, você tem um ponto chamado Intang, é o nome dele chinês, ele fica bem aqui. E é o nosso frontal, né? A gente tem a visão, aqui é um ponto calmante, é um ponto tranquilizador. E a gente usa isso também, né? Quando vai dar o passe, uma forma de tranquilizar e passando as energias tranquilas, e é exatamente aqui nesse ponto. Então, alguns pontos casam, mas eles não são necessariamente pontos relacionados à acupuntura. Nesse sentido, eles têm um paralelo, mas não uma semelhança. Deixa eu só fazer uma perguntinha, Cleide. Ana, os meridianos que você citou agora são o tal do encanamento, como se fosse o encanamento da casa, é isso? É como se fosse o encanamento da casa. É por onde eles enxergam que percorre a energia. O que a medicina moderna provou, né? A ciência provou aqui no Ocidente. Ela provou que quando você estimula, por exemplo,
um ponto da mão, nós temos um ponto aqui, que é Certo. bastante importante, relacionado ao intestino, IGF-4. Ele Hum, chama IGF-4. Se a pessoa tiver com dor de cabeça, por exemplo, ela estimular ou dor de estômago, nossa, intestino, dor de estômago, você estimula nesse ponto, ele vai mandar uma mensagem pelos nervos, né, pela aferente, até a hipófise, libera endorfina, libera bem-estar e retorna liberando substâncias que vão te melhorar o corpo. Então, vai melhorar a sua dor, vai melhorar a sua sensação, sua sensibilidade. Os estudos hoje comprovam que esses pontos relacionam a quando a gente está no desenvolvimento no útero materno, como se fosse dermátomo, se fossem pedacinhos da parte do seu intestino que talvez esteja relacionado e na hora que o bebê foi se formando, e aí essa célula pode ter migrado e ter uma correlação, tá? Ela pode ter uma correlação. certo. Mas, na verdade, o que tem é isso. Você tem um estímulo neurológico, né, que vai até o cérebro, estimula essa parte do cérebro, e você tem a liberação das endorfinas, que aí causam bem-estar, tem um monte de benefícios, melhora a circulação sanguínea, melhora a nossa imunidade, e isso tudo faz com que o seu corpo reaja àquilo que naquele momento não está legal. Se você está todo em equilíbrio, você está com dor nenhuma, a partir do momento que você tem uma dor de cabeça, você já está em desequilíbrio. É automática a resposta do corpo e buscar aquele local, levar as células que seriam necessárias para reparar para aquele lugar que não está em equilíbrio, que está precisando de um auxílio. Então, assim, a visão do chinês antigamente, de uma forma bem simplória, ela acaba sendo extremamente correta, baseada na ciência de hoje, porque é exatamente isso. O corpo procura a homeostase, ela procura o equilíbrio. Então, eles entendiam dessa forma. Se alguma área estava doendo, significava que ali tinha um bloqueio de energia de alguma forma, ou uma falta de energia de alguma forma, e através desses pontos você fazia ela correr. Eu relacionei ao canal os canos da casa, porque assim, quando entope um cano da casa, um lado sempre dá confusão, É né? verdade. É. Ou extravasa água ou falta água. Então, assim, eu acho que é uma forma mais simples da De gente entender, conseguir né? entender. Quando você desentope aquele cano, a água vai fluir tranquilamente, tudo está tranquilo, não tem vazamento, não tem rofo, não tem falta, está tudo bonitinho. É mais ou menos dessa forma que age no nosso corpo também. Uma coisa muito bacana que eles têm também, que infelizmente a gente perdeu isso, e na época das nossas avós tinham bastante, os chineses acreditam que a natureza ela tem uma comunhão muito grande com o nosso corpo e com a energia que a gente carrega. Então, conforme a natureza está em desequilíbrio, o corpo vai estar em desequilíbrio. Então, você estaria... a obrigação do ser humano em cuidar da natureza, para eles, é tão grande quanto cuidar do próprio corpo. Se você não tiver esse equilíbrio do lado de fora, você não tem equilíbrio do lado de dentro. Interessante, né? Então, assim, pelo que eu entendi que você comentou, a observação que os chineses fizeram há 5.000 anos atrás, ela acabou hoje sendo comprovada através da ciência, do ponto de vista físico-biológico, né? Exatamente. E agora é interessante porque, assim, se eu entendi as coisas que você falou, etc., tem a comprovação científica, mas do ponto de vista do chinês, se é que eu posso me expressar assim, existe todo um movimento de energia, né? Além da questão puramente biológica, existe a questão do movimento da energia que você chamou de Qi, o que eles chamam de Qi, não é isso? Exatamente. E é interessante, assim, só para complementar o meu comentário, depois gostaria que você falasse, com relação ao que a gente acredita no Espiritismo, a gente também, né, do nosso ponto de vista, na verdade, do que o Kardec trouxe, o que os espíritos trouxeram, é que existe realmente uma energia, um manejo energético que circula sobre todo o nosso organismo físico, mas que parte do perispiritual, que é o nosso palavreado espírita, né, que vem lá do perispiritual, mas que promove também essa circulação de energia, que de alguma forma existem bloqueios, da uma forma como, pelo que você comentou, né, a acupuntura também acredita. E aí, o que a gente chama de passe, né, quando você faz uma imposição de mão, que você aplica uma energia, uma bioenergia e tal, você acaba ajudando aquilo a se diluir e tal. Então, assim, existem alguns pontos
semelhantes, né? Naturalmente, cada universo de estudo aí tem sua própria conceituação, mas existe pontos de contato, pontos semelhantes, né? De uma forma de pensar com a outra forma de pensar. Isso é interessante, né? É verdade. Isso é uma coisa que eu observei muito, porque sendo kardecista desde pequenininha, então não tem como eu tirar esse pré-conhecimento. Por mais que Sim, você vá para um estudo, você tenta se esvaziar o máximo possível para absorver, não tem como você fazer um paralelo e ver as semelhanças, né? claro. E o que você disse é bem verdade. O chinês acredita nessa energia que corre pelo corpo, que é o yin para ele, é o qi, que é proveniente do yin e yang. Ao mesmo tempo, eles acreditam que a alimentação, então, ou seja, que você coloca para dentro do seu corpo, ele soma a esse ti e você tem uma melhor energia. Olha que interessante. Eles acreditam também que o que você vê, o que você pensa, você soma essa energia ou diminui essa energia. A mesma coisa que a gente tem Perfeito, dentro do kardecismo, né? Que é perfeito. uma das nossas bases. Verificar sempre, estar atento ao que você está vendo, ao que você está participando, ao que você está perdendo energia ou não. Então, para eles, para ter uma longevidade, o correto seria se alimentar bem, dormir bem, né? E conviver bem para ter a melhor, o menor desgaste da bateria, da energia que você trouxe quando você nasceu. Perfeito, né, Inclusive o Ana? nome, eles escolhem o nome conforme o dia que a criança nasceu, para trazer o melhor da energia daquele dia, e tem um ponto específico, isso lá, né, tradição, quer dizer, a gente não faz isso para cá, mas é só uma curiosidade. Um ponto específico para cada pessoa naquele dia que vai melhorar a sua energia num geral, como se fosse uma carga extra, vamos dizer assim. Não sei se deu para entender, mas é só a nível de curiosidade. Não, Mas eles fazem essa comunhão muito, de uma forma muito precisa. Por exemplo, eles elencam, estamos no outono, eles só comem verduras, legumes e frutas no outono. Isso lá 5.000 anos atrás, tá? Hoje em dia, com a modernidade, sim. com certeza, os fast food da vida, existem algumas derrapadas. Mas, assim, quem pratica fielmente tenta viver dentro dessa filosofia. E aí você tem a energia do outono entrando, que é o pico de energia que você tem do planeta, a Terra está preparada para aquele alimento, então ele vivencia aquele alimento. Outra coisa muito interessante também que eu percebi é a questão das emoções. Para eles é muito importante o equilíbrio emocional. Sentir as emoções, mas não ter o excesso das emoções e nem o mínimo das emoções. Então, assim, você não vai evitar a tristeza, você não vai entrar numa depressão. Você sente, trabalha ela, verifica como o seu corpo reage a ela, caminha, né? Total. Para eles é um caminho. E aí você tem esse caminho de vida, de equilíbrio e uma maior longevidade. Mas, O Ana, Imperador Amarelo queria. desculpa, Cleide, eu estou interrompendo aqui o seu raciocínio, mas assim, para mim isso é perfeito, né? A forma de raciocinar, porque nós estamos dentro do processo da natureza, do natural, né? Então essa sintonia, para mim eu acho perfeito, eu acho que não tem todo sentido, né? Quer dizer, é interessante você ter falado dessa questão do outono, né? Como primavera e tudo, quer dizer, você está sintonizado com aqueles elementos que naturalmente têm um realce, eu imagino do ponto de vista energético, do ponto de vista físico-biológico, né? Todos os pontos de vista, como você falou, né? O planeta ou aquele momento daquela região está pronta para aquilo. Então você absorve o seu máximo daquele momento, né? É muito interessante esse pensamento, eu acho perfeito, eu acho um raciocínio. E tem a ver com, assim, de alguma forma, né? Se você mergulhar no espiritismo, você tem a ver, né? Porque o espiritismo também fala da harmonia com o ambiente que você vive, né? Então, o respeito, porque o respeito não é só a questão ética, né? Mas é também essa harmonização mental, emocional, energética, né? Eu acho assim, eu não conhecia, a gente ouve falar das agulhinhas, né? Mas não entende nada, né, do assunto, e você falando é muito interessante e como as coisas batem, né? E a China é milenária, né, Ana? É milenária, quer dizer, esse conhecimento
de um valor, no meu ponto de vista, né, de um valor profundo, né? Com certeza. E foi isso mesmo que eu cheguei à conclusão também. Eu vou continuar, mas antes de continuar, eu vou lembrar uma coisa. Eu tive a oportunidade de assistir no União o Dr. Kenji, quando você falou dos pontos. E aí ele chama Dr. Kenji, mas eu não sei se ele é um espírito japonês, não, tem esse nome, como ele deu um pseudônimo dele. Mas é interessante o que você falou. Aonde ele vai com a mão, ele vai nos pontos. Ele fala, ele usa às vezes essa palavra, né? Desculpa, eu sei que o Geraldo não vai se sentir falando isso. Eu tenho certeza que vai ser de boa. Ele fala, eu estou desentupindo esse local seu está impregnado, vamos desentupir. Então, quando você falou do cano, eu lembrei disso, que eu ouvi, vamos desentupir isso aí. E ele falou de uma maneira brincando, colocando a mão naquele lugar para a pessoa. Então, quer dizer, ali significa que tinha um acúmulo, era bem no joelho, um acúmulo de energia. Então, quando ele usou essa palavra, eu achei interessante, como você falou, que parece um encanamento, né? E ele usou esse termo, é bem interessante. Aí eu vou te perguntar, como é que isso funciona? Eles montaram, eles descobriram um mapa na anatomia para poder ser os pontos certinhos? Eu vou te dizer isso porque eu passei pela acupuntura 2 vezes. Uma eu fui indicada pelo ortopedista e a outra pela ginecologista, por situações diferentes. Mas ele sabia os pontos, eu até perguntei, mas por que você está botando na testa se o meu problema é menopausa? Então, ele vinha, ele corria comigo o tempo todo, ele falou, dona Cleide, bom. Aí ele me falou dos pontos, tudo. Eu falei, gente, sempre lembra aquele ditado que a gente fazia, né? De graça, tem injeção na testa? Eu falei, agora tem agulha na testa. Fala pra gente sobre isso, Paula. É interessante, porque na fisioterapia a gente trata especificamente de dor, coluna, né? A maioria das pessoas enxerga a fisioterapia só como uma fisioterapia ortopédica. E, para falar a verdade, eu fui atrás da acupuntura por conta exatamente da área ortopédica. Eu fazia tratamento em alguns idosos, né? Domicílio. E as dores dos idosos são coisas assim que você quer pegar no colo, né? Você quer tirar com a mão e você faz o seu máximo ali. E aí, estudando, eu descobri esse caminho, a acupuntura. Então, Cleide, como o Dr. Kenji, né, se não estiver falando errado, ele falou mesmo, eles chamam de obstrução ou acúmulo de energia. Você falou do joelho, por exemplo, entorse no joelho. Quando entorce o joelho, quando a gente torce, fica inchado, né? Fica inchado, fica dolorido. Ali tem um acúmulo de líquido, edema, às vezes sangue. Então, você tem extrato, né, que é o líquido que fica dentro ali. É uma proteção do corpo, mas ao mesmo tempo é uma forma de você não mexer aquela articulação que machucou. Não é assim? Então, para. Ela parou a dor, faz você parar. A acupuntura entende exatamente disso, dessa forma. Né? Na medicina chinesa, a gente entende dessa forma. A energia está parada ali e ela precisa ser feita fluir. Então, você vai ali usar os pontos específicos para tratar daquela área, né? E fazer essa energia fluir. Eles mapearam o corpo inteiro. Então, você tem vários, como eu falei, como se fossem os canaizinhos. São 12. Vão ligando o corpo de cima a baixo e eles vão se interligando o alto e o baixo de uma forma quase que contínua. Como eu falei do yin e yang, né? Eles têm uma correlação. Por exemplo, um ponto para tratar do estômago está na perna. Você fala assim, nossa, mas eu estou tratando do meu útero com ponto na testa. Pode, tem um ponto na perna que trata muito bem de uma dor de estômago, que é uma belezinha. Então, depende muito do que a pessoa apresenta. O que acontece? Conforme o mapeamento, eles descobriram assim, aquele ponto trata do estômago, mas ele também trata de um sentimento. Veja bem, isso aqui é só um exemplo para esclarecer, tá bom? Não tem nada a ver direcionado, mas é só para ter um esclarecimento. Normalmente a gente engole, né? A comida, a gente mastiga, engole e digere no estômago. O sentimento às vezes também é o mesmo, né?
os nossos psicólogos amigos já falaram isso. Então, muitas pessoas, às vezes, aquela gastrite, aquela... É um exemplo, é só um exemplo. Não é regra, nunca será regra. Quem define isso é um médico, através de exames. Mas, enfim, voltando, exemplo, acupuntura. Às vezes a pessoa está com aquela gastrite, aquela dor de estômago, não necessariamente uma gastrite, uma dor de estômago, que não tem causa. Ela procura em todas as formas, de todos os jeitos. Vai para tudo quanto é canto. E não acha a causa, mas a dor está lá. Ela sente a dor. Então, você tem esse ponto para você tratar da dor física do estômago e para tratar da dor emocional do estômago. O que seria a dor emocional do estômago? Aí a gente trabalha sempre conjuntamente com os outros colegas. A acupuntura ela acaba sendo até multidisciplinar, não tem outra forma de ser. Eu não consigo enxergar de outra forma. Porque, assim, se você não tiver um médico que faz, aqui no Ocidente, tá? Ele faz o diagnóstico do que você tem, você precisa desse médico, e ele te dá uma linha de tratamento, ou ele vai te passar fisioterapia, ou ele vai te passar acupuntura, ou ele vai te passar fisioterapia e acupuntura, ou ele vai te mandar para uma academia para fazer, não é assim? A acupuntura age da mesma forma. Você precisa dos outros profissionais para agir conjuntamente. Eu não sou psicóloga, sou fisioterapeuta. Então, o que acontece? Eu estou tratando de um ponto de estômago. Por exemplo, a pessoa está com uma dor de estômago, mas ela tem um sentimento ali, ela está remoendo alguma coisa que eu não vou saber lidar porque eu não tenho as ferramentas para lidar como um psicólogo ou um psiquiatra teria. Então, o ideal a gente, sim, como acupunturista, é sempre pensar no paciente não em estômago, como como fala assim, fisioterapeuta que trata da mão, fisioterapeuta que trata do joelho. Não tem acupunturista que trata da mão, ele trata do todo, ele trata do corpo inteiro. Então, você vai conversar com a pessoa e você vai perguntar como é a qualidade de sono dela, qual é a qualidade de alimentação, o que ela mais gosta de comer, por que ela gosta de comer isso, que cor ela gosta, cor também. Todas essas coisas assim, são coisas que fazem, que vão complementando e você vai tentando decifrar através do que a pessoa vai te fazendo e você vai entendendo quais são os pontos que são mais correlacionados à dor que ela apresenta. E assim você vai tentando mitigar essa dor, melhorar a condição de vida dessa pessoa. Só que tem uma porém, que nem a gente tem entraves, né? Eu, como fisioterapeuta, eu barro no entrave da parte psicológica. Quando chega nessa parte, normalmente eu falo para os meus pacientes assim, eu brinco com eles. Se eu soltar um dragão, você tem arma, você tem escudo, você tem espada para lutar com ele? Você tá vendo também, né? Eu falo, então, o que acontece? Eu preciso que você procure um psiquiatra, você não está louco, um psicólogo, alguém para você conversar, porque vai vir para fora esse sentimento, essa dor vai sair do corpo e ela vai vir para onde é o local dela, né? Que é a parte psicológica. E eu já percebi que no Espiritismo tem muito disso também, né? Quando a gente está no P3F, a gente tem a pessoa lá com o problema todo dela, só que não adianta só ela ficar tomando passo, fazendo tratamento à distância, se ela não levar esse sentimento para uma conclusão. Ou se acertar com a pessoa que ela está chateada, ou com raiva, o que quer que seja, ou procurar um meio de canalizar essa energia para poder não ter a dor, para não virar uma doença mais grave no futuro. Então, a função do acupunturista é preventiva. Lá na China, é preventivo. Lá, 5.000 anos atrás, se a pessoa ficasse doente, o acupunturista era mandado embora, porque ele não fez o serviço dele. Isso é uma das coisas que eles contam lá no passado. Aqui no Ocidente, a gente age ao contrário, né? A gente combate a dor, a gente faz de trás para frente. Eu não sei se eu consegui responder, Cleiton. Não, perfeito. E você colocou bem, porque a gente vai aqui, qualquer coisa a gente já corre na farmácia para pegar. Não pode, é um analgésico. Tem pessoas que tomam um analgésico por dia, tendo ou não dor de cabeça. É um costume. A gente, você falou da natureza. Aqui a gente, na cidade como São Paulo, já é difícil a natureza. E você ainda fica só como se fosse assim, dependente disso, né? Como você falou, a gente não é passar dor, você tem que ir na causa da dor. Isso é fantástico. Agora, uma pergunta.
como a acupuntura é tratada aqui no Ocidente? Como que as pessoas enxergam a acupuntura e os profissionais da saúde? Há preconceito, ainda há falta de conhecimento de que pode um ajudar o outro. Alguns lugares aqui, o SUS, eu sou paciente da Santa Casa, foram eles que me indicaram. Então, eu sinto que está, mas é uma coisa lenta, você já faz um tempinho que está aqui, agora que já eles estão começando agregando a acupuntura para um tratamento em conjunto. Fala um pouquinho disso daí para a gente, Ana Paula. Esse é até um ponto sensível aqui no Ocidente, porque a acupuntura ela foi registrada primeiramente pelo Conselho de Fisioterapia. Então, os primeiros a reconhecerem a acupuntura como tratamento foram os fisioterapeutas. E depois vieram os médicos, os biomédicos e tudo mais. Hoje em dia está muito melhor. Nós atendemos com vamos dizer assim, de uma forma multidisciplinar, mas sempre respeitando cada um a sua área. Isso é o mais importante. Eu não posso fazer diagnóstico. Eu sou fisioterapeuta. Fazer diagnóstico fisioterápico é uma situação. Diagnóstico médico, nunca. Então, não cabe. Então, dentro do que cada um da sua área atuar, é tranquilo, né? Está muito mais difundido. Você tem hoje no SUS, você começa a apresentar. As pessoas aceitam um pouquinho melhor, porque tem o medo das agulhas, né? A agulha, ela traz um assombro. E é tão fininha, quer ver? Eu até tenho uma aqui que eu deixei de lado, para vocês verem que eu tinha dela. Não sei se vai dar para enxergar de tão fininha que ela é. Será que dá para ver? Tá dando para ver, sim. É um fiozinho de cabelo, ó. Vou distanciar, só fica bem fininha. É um fiozinho de cabelo, mas dá um medão danado. E, na verdade, o que entra não é nem isso, ó. É só essa pontinha. Dá pra ver? Eu acho que a pessoa vê o tamanho da agulha, né, Ana? Sai correndo, né? Entra. E tem toda uma técnica, não é uma coisa assim, aprendi hoje e saiu agulhando amanhã. Sim, claro. E olha, eu vou te dizer só uma coisa, que depois eu me esqueço, não dói. Eu cheguei a ter na região lombar 10, não dói. É um toquinho e você fica num lugar assim, numa tranquilidade, com aquela luzinha verde. Eu fiquei com a luzinha verde. Tem luzinha verde, azul. Eles agregaram a cromoterapia. A cromoterapia, isso. Que também faz parte da MTC. Exato, e você fica naquela tranquilidade. Gente, eu dormia mesmo, dormia de roncar. Não, e não tem como. Às vezes eles usam as ventosas, não sei se vocês já ouviram falar, uns negocinhos que coloca aqui, puxa, aí vem a pessoa toda roxa e fala, meu Deus, isso doeu. Isso não fica doendo nenhum. Não dói, não dói. Também é uma forma de fazer desbloqueio de energia. Então você tem toda essa mistificação. É um tabu, né? Acho que é um tabu, né? Não é? Porque virou parece mágica, né? O que não se explica é mágica. É mágica, é verdade. Né? Não é mais ou menos assim que Kardec falava? Não tem explicação, o pessoal achava não. Tem explicação. Hoje está comprovado. Hoje tem comprovação científica. O que acontece é isso, é o estímulo dos nervos, né? Que vão dos neurônios, que vai até o cérebro e promove essa liberação de todas as substâncias. Então, cientificamente, ciência é isso, provou, libera isso. Perfeito. O que acontece com a população? Medo. O brasileiro, principalmente, ele tem muito medo. Apesar de aceitar bem as vacinas, né, ele tem muito medo das medicinas alternativas, porque não tem explicação, ou eles não vão atrás de explicação. Hoje que a internet virou uma maravilha, né? Ela abriu portas assim que, para minha época de adolescência, juventude, nunca teria esse acesso. Então, mas eu tenho a sensação, Ana, que assim, parece que todo mundo está procurando muito coisas naturais agora, né? Alimento, tratamento, né? Eu tenho a impressão que, assim, como a gente vê muita gente com comorbidade, com doenças, com patologias, acho que a necessidade está tão grande e também acho que as pessoas estão percebendo a funcionalidade positiva dessas chamadas medicina, eu não sei nem se o termo ainda é esse, Ana, você me corrige, medicina alternativa, né? Não sei se é exatamente assim que se fala e tal,
mas acho que as pessoas estão procurando muito isso, eu tenho visto muito isso. Inclusive alimento natural, né? Acho que o povo em geral, não só brasileiro, mas acho que o mundo inteiro, né? Acho que tá enxergando as coisas de uma forma melhor, né? Eu acho tudo isso muito positivo, né? Você não acha? Eu acho sim. E voltando na multidisciplinaridade, entra até a nutrição, né? É, Porque, então. olha, veja bem, a gente tem a questão, isso é uma coisa que eu sempre trouxe para mim, a Ana Paula, né? O remédio, ele é muito importante. Ele é muito importante, na hora certa. Se meu corpo estiver intoxicado de medicação, porque eles não são chamados de drogas à toa, né? Sim, claro. Eu não vou ter uma resposta ao remédio para dor de estômago, como a gente estava falando, usando o estômago como exemplo, da mesma forma que se eu tiver primeiro tomado, como antigamente a avó dava um chazinho, aí você ia com uma sopinha, não era Isso, assim que as nossas avós faziam? isso. Era uma coisa, ia do mais light, minha avó falava assim, tem que limpar o organismo. Eu não sabia ler nem escrever, ela falava assim, tem que limpar o organismo, filha, tá tudo sujo aí por dentro. Uhum. Aí ela cismava, dava boldo, não sei se você já ouviu falar disso, dava boldos, Sim, chás sim. amargos, enfim, não entrava no medicamento em si. Quando você ia com o medicamento, ele tinha um efeito maravilhoso. Nossa, tira pra mão. Mas você estava com o corpo praticamente sem nenhuma outra substância interferindo. Hoje você tem aí, infelizmente, a gente chama coisa necessária, pode falar que não precisa, mas a maior parte dos nossos alimentos, eles têm uma quantidade grande de fertilizantes e hormônios para a manutenção desse alimento por mais tempo. Porque nós temos uma população maior. Então, a gente não pode tentar usar os dias de lá das nossas avós, que a população era diferente e tinha um armazenamento diferente. Nós somos uma população muito maior no mundo. Então, você precisa desse alimento com duração maior. É uma necessidade. Porém, você fazer um consumo de uma fruta in natura e um suco de caixinha, A aí vai diferença é enorme, dizer, né? né? Não só dentro das questões energéticas, proteicas e tudo mais, que os nutricionistas estão aí para falar com a gente, quanto pela questão da energia daquela fruta. Lembra que eu falei lá no começo? O chinês acredita nessa energia que você ingere, essa energia de uma forma que você vai somar com a energia que você nasceu. Então, você preserva a energia que você nasceu e você vai consumir a energia que você vai queimar, né, a energia que você consumiu. E aí você fica mais longilíneo, menos probabilidade de doenças. Então, dentro desse conhecimento de preservar a natureza, porque você traz a natureza para dentro de você, inclusive o ar que você respira, o vento traz, eles falam que o vento traz uma energia importante, uma energia iâmbica de um movimento, mas ao mesmo tempo a falta de vento faz tudo ficar diferente. Então, tudo isso para eles tem esse equilíbrio. Lá, 25 mil anos atrás. Se você puxar para os dias de hoje, a gente tem aí todo o nosso, infelizmente, nosso outono não é mais tão outono, ele é um outono misturado com verão, nosso inverno, nosso verão, é tudo. Você não tem as demarcações mais, seu corpo acaba não entendendo. A nossa noite é tão clara quanto o dia. É Que verdade. seu corpo não desliga. Você não consegue falar para o seu corpo, está na hora de dormir. E aí você tem lá os hormônios de crescimento, os hormônios próprios de quando você está dormindo, que se equilibra. Mas é uma coisa também da modernidade, né? A gente não vai abrir mão, que a modernidade é muito importante para a gente. Mas, ao mesmo tempo, não tem esse aspecto que acaba trazendo um pouquinho De prejuízo, né, para nós, né? Exatamente. Sabe, Paula, o que você me lembrou, Ana? Do Chico, nas entrevistas que o Chico Xavier fazia, ele trazia as coisas da simplicidade, né? Então, ele estava falando de São Paulo, né, na época que ele veio. Então, ele disse que ia ser muito difícil ser médium em São Paulo ou seguir a risca da natureza, porque no interior é mais fácil, tem a hortinha, o céu é tudo azul, a lua clareia a tua casa, o sol não queima tanto, né? E eu achei tão engraçado dele ter colocado isso, que ele falou que é um desafio muito grande ser espírita nas grandes metrópoles, né? Aí eu achei interessante você colocar agora, né? Porque ele falou do ar, da água, da terra, né?
Aonde a gente vai botar o pé na terra aqui quando chove? Não tem. Não tem. Então, é interessante como que realmente esse contato com a natureza, esse contato com que ao ar, a terra, a água é tão importante. Então, ele falou sobre isso, calhou bem, que no interior é um pouquinho mais fácil você. Agora, numa metrópole é muito corrido, você não tem o tempo, mistura o outono com o inverno com o outono, as coisas mudam, tudo complicado, que nem você sai de casa, parece quando você chega no final da tarde, é feito cebola, né? Você vai tirando a roupa, que vai esquentando, o seu corpo entra em desequilíbrio, porque você vê como é que você pode viver em um dia que levanta com frio, esquenta 30 graus até as 3 da tarde, depois cai para 22 e chega à noite 18. É impossível não ficar doente, né? Porque não dá tempo de você ter essa regulação térmica corpórea. Não tem A gente não tem esse tempo. Aí, deixa eu te falar, você, para procurar um profissional de acupuntura, como é que a pessoa tem que fazer? Ela precisa de um encaminhamento? Como é que funciona isso, Ana Paula? Se, por exemplo, uma pessoa está fazendo um processo, vamos supor, com um ortopedista com problema no joelho, aí ela resolveu buscar acupuntura. Como é que ela tem que fazer junto com esse médico? Ela pode conversar com o médico dela, falar que ela ouviu falar sobre a acupuntura e o que ele acha. Porque, assim, eu aí não é tanto pela profissão, é pelo pessoal, tá? Eu sempre respeito o colega profissional. Então, de repente, ele está vindo numa linha de tratamento com o paciente dele, ele entende o entendimento dele. E tem que fazer primeiro a fisioterapia, depois um exercício físico, para depois, e ele vai eliminando conforme a linha de pensamento que ele vai fazer. E acontece muito principalmente com o brasileiro. O brasileiro vira ping-pong. O médico está ali e fala, não aceitou, esse médico não é bom, ele procura outro médico. Esse médico não é bom, ele procura outro médico. Então, ele não dá a chance do médico acertar a linha de tratamento. Eu acho que isso é muito importante. Não tirando o valor de todos os acupunturistas e principalmente dos fisioterapeutas. Quando a pessoa está em tratamento, normalmente quando conversa com o profissional, com o médico, ele fala, olha, procura o acupunturista. Né? Normalmente eles aceitam muito bem. Mas isso também não precisa ser necessariamente assim, eu preciso de um médico, de um encaminhar. Se você for via convênio, você vai precisar desse encaminhamento. Agora, se você for de uma forma particular, você não precisa do médico, você pode ir direto procurar um acupunturista livre, ou um fisioterapeuta, ou qualquer outro profissional que atue com acupuntura. Conheço muitos psicólogos, conheço biólogos, farmacêuticos que fazem acupuntura. Aí entra a acupuntura livre, né, que eles chamam. E você pode passar com eles com qualquer que seja a sua patologia, vamos dizer assim. Não necessariamente física, pode ser um estado psicológico. Eu não consigo dormir. Se o seu problema passou no médico, viu tudo, estão todos os hormônios normais, está tudo regulado, está tudo bonitinho, não tem causa, você pode procurar um acupunturista e ver com ele. Tem um tratamento para mim? Se ele tenta, com bastante carinho, e vai. E também as coisas não são para ontem, tá? Muita gente acha que assim, é uma agulha e vai estar tudo certo. Não é assim. Então, existe um tratamento, ele tem começo, meio e fim. Aí tem gente que melhora e some, a pessoa simplesmente desaparece do meio do tratamento, depois ela volta a piorar, não finalizou. Então tem essa questão também. E só para falar mais uma coisinha que eu esqueci, a acupuntura, às vezes, não sei se vocês já viram, às vezes as pessoas põem algumas sementinhas na orelha, né? Elas põem assim na orelha. São sementes de mostarda pequenininha e também estimulam. Porque a orelha é um feto de cabeça para baixo. Então, seria a cabecinha e vindo o quadril e aqui a perninha do bebê, cabeça para baixo. Então, você tem os pontos também para você estimular. Então, você fez todo o tratamento da pessoa com as agulhinhas e você manda os pontinhos para casa, né? E depois eles caem sozinhos, o fisioterapeuta, o acupunturista, desculpa. A acupunturista fala quando tem que tirar o tempo certinho para tirar. Isso é uma continuidade do tratamento. Eu gosto, às vezes, de falar para as pessoas assim, vamos ver como está comendo, vamos reduzir o fast food, vamos fazer em casa, vamos.
é uma coisa que eu elenco. Isso eu também elenco na minha linha de tratamento. Não, tem muitos colegas que fazem isso também, tá? Eles pedem para a pessoa ir trabalhando essa questão. Que nem uma coisa que tem na cultura que eu gostaria de falar para vocês, que a gente falou do tempo do Chico. Eles trabalham na teoria dos 5 elementos. Então, você tem fogo, terra, metal, água e madeira. São os 5 elementos, né, dos chineses. Então, o fogo é a coisa mais movimentada, onde você tem mais yang, até você vir para a água, que é o mais yin, que é o mais profundo. Cada um desses elementos é correlacionado com um órgão. Então, de repente, a pessoa o fogo tem coração, né? Não tem fogo. Fogo é coração. O metal já é o pulmão, uma coisa mais, vamos dizer assim, contrária, constrita, mais fria, é o metal. Então, cada um deles, você tem uma relação com a natureza, eles se relacionaram dessa forma com a natureza. Aí você fala assim, o que isso tem a ver, Ana Paula, com o tratamento e tudo mais? Às vezes a pessoa vira para você e fala assim, ó, evita de comer ou melhor, come um pouco mais de mandioca, come um pouco mais de tubérculo, porque você vai tratar do elemento terra, que é mais relacionado ao estômago, baço, e você vai dar uma fortalecida para essa pessoa que está com problema para dormir, por exemplo. Então, ela pode estar aí fortalecendo, porque está pensando demais na hora de dormir, e está roubando a energia deste órgão, e em vez de dormir, fica ali rodando um monte de pensamento. Não é tratamento, não tem nada a ver, foi só um exemplo. E muita gente vai falar assim, nossa, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver mesmo. Eu só te dei um exemplo bem solto para ter uma coligação. Então, mas o que você colocou, Ana, eu vou ter que dizer para você, eu nem ia falar, mas como você colocou isso, foi interessante. Eu tomo 3 vezes por semana inhame batido com laranja. Para fortalecimento, eu tenho plaquetas baixas, fortalecimento do baço. Interessante, né? falou. Você viu como as coisas casam? E quem te passou esse tratamento? Quem me passou esse tratamento foi uma moça que ela faz o mesmo tratamento que eu na Santa Casa e ela passou pela acupuntura. E ela passou para mim. E agora que você está falando, porque o baço é o que faz toda a parte ele é como se ele fosse como é que fala? Não é um recrutador, ele faz a separação das plaquetas, o que serve regulador. Isso, ele vai fazendo isso, né? Ele metaboliza e depois ele vê o que serve e não serve. E esse fortalecimento é justamente para que ele consiga absorver o maior número de plaquetas para elas não ficarem muito baixas. E é da acupuntura que veio, por incrível que pareça. E ela passou para mim, passou para um monte de pessoa, e não tem assim a receita específica, é para o baço. E eu faço, e tem me dado um resultado muito bom. Então, é 3 vezes por semana. Bate com a laranja e toma. E a laranja já é a vitamina C, que ela vai para o sistema imunológico. Muito interessante. Eu não ia nem falar, mas como você falou, cara... E aí o baço, ele também é relacionado à cor amarela. Aí você tem a laranja amarela, que soma e aumenta, amplia a energia. Enfim, se você for entrar na parte mística da acupuntura, isso tudo fala assim, né? Magia. Não é. Tem toda uma história atrás. E foi interessante que eu falei com a hematologista sobre isso, né? Eu falei, olha, é receita que vai se passando. Ela falou, perfeito. E ela falou da laranja, não só do sistema imunológico, mas é o amarelo. Ela falou, tá certo. E o inhame é terra, né? É uma raiz, né? É uma das coisas que dá base, porque se você não tiver a terra com base forte, você não vai ter um metal fluindo dessa terra, e esse metal não vai fazer parte dos líquidos que irão correr formar a água, que mais tarde vai formar o lodo, que vai virar madeira, que um dia seca, vira o fogo ressecado volta na terra. 5 elementos. É mais ou menos assim que lá eles se ensinam. E a mesma coisa, eles usam esses movimentos também para o exercício físico.
eles fazem todo o tai chi, aquela Sim. coisa calma, fluida, tem toda uma historinha dentro disso. E também faz parte do tratamento. Então, tudo é casadinho, casadinho, não tem como fugir. Não tem como fugir. Agora você quer cura, né? Cura, cura. O que é cura, né? Você quer uma melhor, uma longevidade, então você tem que trabalhar tudo. Não tem como você trabalhar só uma parte da sua vida. Você tem que trabalhar a sua alimentação, você tem que trabalhar o seu sentimento, você tem que trabalhar o seu corpo físico e principalmente trabalhar a natureza que está em volta de você. Né? Então, então, se o seu ambiente de casa não está equilibrado, o seu ambiente de todo o resto não estiver equilibrado, você não faz esse equilíbrio para dentro de você. E aí você não tem a chamada cura ou equilíbrio. Com certeza. E aí, deixa eu te fazer outra pergunta. Existem outras técnicas de acupuntura ou só da agulhinha? Como eu falei, tem as sementinhas, que é a auriculoterapia. Você tem a quiropraxia, que são agulhinhas na mão. Você tem... fazer tudo isso faz parte da medicina chinesa. Você tem o tuiná, que são massagens pelos canais energéticos. Muito gostoso de receber, às vezes dolorido. Você tem a podologia, que você tem todos os pontos também na sola do pé. Tem muita coisa. Então, algumas das técnicas são essas. Só tem o medo de agulha. Alguns terapeutas atuam com laser, estimulando o ponto sem precisar curar. Tem também essa forma de fazer, está tratando também com a cultura. Nossa, Ana, foi fantástico. Carlos, você quer acrescentar mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Eu achei que ela, nossa, realmente veio nos ajudar bastante para entender. Explanação interessante, né? E o curioso, né, Cleide, a gente vem fazendo diversas entrevistas, né? E a gente vai percebendo, assim, como o Espiritismo, ele toca em tudo, né? Em todas as situações, né? É lógico, cada um guarda suas especificidades, né? Que nem a Ana falou, né? A acupuntura tem todo um histórico. Ela falou dos pontos de contato, mas que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas, assim, na minha visão, né? Na minha visão, é uma coisa muito particular, eu acho que tudo se casa, né? E as coisas vão se unindo, só são pontos de vista diferentes, abordagens diferentes, né? É que na história do elefante, né? Três cegos lá que tocam o elefante, um toca na parte no rabo, outra toca na tromba, outro toca na barriga, e cada um dá uma descrição do que está vendo, as descrições são diferentes, mas todos eles estão tocando o mesmo ser, a mesma criatura, né? É verdade. Só estão vendo, né? Só estão vendo de uma forma diferente, né? Estão percebendo de uma forma diferente. Exatamente. Inclusive, quando ela falou da energia, é lógico, o nosso pensamento dos plexos, nós temos os chakras, os plexos, que vai juntar os órgãos, que faz a união dos órgãos. Exato. E assim, é tudo, como ela mesmo falou, é uma medicina chinesa, mas é uma ciência que foi comprovada. Comprovado. Por observação. E um detalhe, né? No meu ponto de vista, ela foi comprovada do ponto de vista científico da ciência tradicional. Tradicional. Mas assim, o dia que a gente tiver a ciência transcendental, né? Eu acho que aí vai comprovar ainda mais o que a medicina chinesa vem. E realmente funciona. Eu fiz acupuntura, fiz 2, 3 vezes. Tem que ter paciência. Eu vejo que o brasileiro, eu falo por mim, por passar por lá, nós começamos em 10, terminamos em 3. O pessoal realmente desiste porque não tem paciência. Parece que aquele momento que você tem, que você fica 30, 40 minutos quietinho ali, não é um momento de você ficar pensando nas agulhas, mas é um momento de você se centrar, fazer uma meditação, buscar toda aquela paz que aquele lugar está te trazendo, mas as pessoas ficam pacientes. Tive pessoas que estavam com a agulhinha aí no celular, nós tivemos que pedir para poder, por favor, desliga o celular, porque nós ficávamos em 3 em cada sala. E desistiram, assim, falei, gente, uma coisa que é tão boa para o nosso corpo, para mim foi maravilhoso, me ajudou Mas é a muito. cultura, né, Cleide? Porque se você for lá para a China, não sei agora, mas o pessoal, né, que estava acostumado com uma situação de toda uma cultura diferenciada, né? Agora você chega aqui numa metrópole, numa capital,
né, onde a loucura é a tônica, né? Você está atropelado de Nossa, é coisa, verdade. a cabeça está a 150 quilômetros por hora, você não consegue parar para nada, a gente não olha mais a natureza, natureza para a gente não existe, né? Você não para um minuto para você olhar o céu, O céu, é né? O verdade. nascer do sol, é uma coisa que para a gente, né, é trabalho, é cuidar disso, cuidar daquilo, né? Então eu acho que assim, a dinâmica cultural nossa está trazendo um prejuízo imenso, no meu ponto de vista de ignorante, né? Eu olho assim, mas a minha impressão é essa, é que toda essa dinâmica louca que a gente vive, né, é dinheiro, é superficialidade, né, é roupa, é não sei o quê, é carro novo, tudo isso, tudo bem, é bom, é conforto, tudo mais, beleza, tudo bem, mas eu acho que a gente agora está refém de tudo isso e está esquecendo as raízes que realmente são as importantes. E dessa forma, a gente entra num baita de um desequilíbrio que foi descrito aqui em palavras rápidas pela Ana Paula, né, através aí Exatamente. da cultura Porque a gente não da medicina consegue chinesa. lidar nem com a gente. Para poder parar aquele momento e falar, não, esse momento é meu. Você Eu imagina, preciso você vai na falar. acupuntura e você chega lá e fica no celular, não tem sentido nenhum, né? Quer dizer, nós Né? tivemos É que uma coisa pedir para a doida. pessoa, por favor, não fazer aquilo que ela estava falando, Aí a sabe? pessoa que não quer ficar doente, né? Vai ficar, vai ficar. E depois falar, eu fiz acupuntura, não resolveu nada. Mas olha Exato. só que coisa louca. A gente já sabe que em torno do nosso corpo nós temos um campo eletromagnético, né? Isso, Ciência, perfeito, física, né? perfeito, Simples. perfeito, Se você tem uma energia correndo, você está tratando essa energia, e aí você está com o celular que também tem um campo eletromagnético na mão, o que será que acontece? perfeito. É, tá E vendo? aí tem toda essa questão. E outra coisa que eu também que é muito importante falar, às vezes, não é regra, mas às vezes você começa a tratar, a coisa exacerba, a dor fica maior e depois ela diminui. Então, esse tempo de resposta, cada corpo dá por si. E nem o seu tinha 10 tratamentos, em 3 resolveu. Tem gente que vai a 15, 20, 30, porque depende de vários aspectos para a pessoa ter uma melhora efetiva. E essa coisa do oriental ser disciplinado, gente, isso é perfeito. Eles são disciplinadíssimos. O japonês também tem a cultura japonesa também. O japonês é muito disciplinado, tanto quanto o chinês. Eles têm uma disciplina. É hora para acordar, é a hora de trabalhar, é a hora de fazer exercício, e o respeito com o mais velho, o momento do mais novo. Está mudando um pouco, né, que o Ocidente está entrando em Tá termos hip-hop invadindo. da vida e invadiu. Acho que também é um movimento natural, mas o que é bom a gente deveria absorver, né? Infelizmente, Não tenha dúvida. a gente não faz isso. E a gente não tem como kardecista, né? Participante dessa filosofia. Estou tentando trilhar essa filosofia. Espero chegar ao final dessa encarnação, pelo menos ter dado os primeiros passos. Mas, assim, conhecendo o Pentateuco, não fazer uma correlação. É impossível. Lendo os livros do Chico, você acha N exemplos de acupuntura. E eles falam, o André Luiz fala bastante em alguns livros sobre acupuntura. E aí aquilo que você faz, né? Uau! Então, tem uma relação energética, que eu espero que no futuro seja uma coisa ampla, que a gente consiga tratar o transcendental, não sei se eu estou dizendo certo, junto com o físico. Porque, tirando a acupuntura de lado, a fisioterapeuta, a Ana Paula, eu acredito assim, que tudo que você tem no corpo começou em algum lugar. Como espírita, eu acredito que começou no espírito, que é a minha base. E aí eu estou falando como espírito. E do meu espírito dentro do meu corpo, porque de alguma forma eu não consegui lidar com aquilo. Se eu não conseguir lidar com aquilo, vai virar uma doença no meu corpo. Depois, isso também não tem nada a ver com a acupuntura. A Ana Paula, é sobre observação minha. Eu percebi que com a acupuntura você consegue tirar algumas dores do físico e devolver para o espírito. Vou usar eu mesma como exemplo. Eu tenho umas dores absurdas no joelho. Eu tenho artrose desde os 12 anos. Estudando a acupuntura, eu descobri que às vezes essa articulação é quando você se sente preso por algum motivo. Eu vou falar para vocês, depois que eu coloquei isso na cabeça, que eu paro, tá doendo, eu paro, respiro, penso, o que está te amarrando? Só de o que está me amarrando, a minha dor some. Quando eu consigo identificar o que está me amarrando e eu tomo
eu tomo uma decisão. Eu posso resolver esse problema? Se posso, o que vou fazer? Tomo atitude. Eu não posso resolver esse problema, não depende de mim, já tomei uma atitude. Tirei do cara de dentro. Por exemplo, isso é o meu. Aí a Ana Paula, é a minha experiência particular, minha experiência pessoal. Perfeito. E vem disso, conforme eu fui estudando, eu fui verificando isso. E eu percebi que algumas pessoas, quando conseguem colocar as coisas nesse sentido, algumas doenças, algumas dores, não vou falar doenças, algumas dores são sanadas. A doença está lá. Ela precisa do remédio, ela precisa do médico, mas aquela dor intensa, pungente, que martiriza, muitas vezes ela é diminuída. Porque você traz para o aspecto mental, ou seja, você volta para o seu espírito, né? Para você lidar com ela. Perfeito, perfeito. Perfeito mesmo. Gente, a gente ia ficar assim a noite toda, né? Porque daí você vai buscando um assunto, vai vindo outro, aí vai a madrugada. Se deixar, eu vou embora. Não, mas é muito bom, porque a gente é um aprendizado que é para o nosso bem, né? É maravilhoso, mas a gente tem que acabar. Tem que parar, senão nós Com vamos certeza. embora. Então, Ana, muito obrigada, Ana Paula. Nossa, obrigada mesmo. Foi, assim, fantástico. Eu acho que muita gente vai refletir sobre a acupuntura, vai refletir por muita coisa, que a nossa saúde, ela depende muito da gente, em várias situações. Ah, a vida é corrida, mas arruma um tempinho para você. Eu acho que isso é muito importante. Carlos, obrigada. E para vocês, queridos e queridas, muito obrigada por vocês estarem conosco e que nós possamos ter uma semana de paz, com muito amor, harmonia, equilíbrio no lar de cada um de vocês e que possamos estar juntos na próxima para mais um Minutos com o Espiritismo. Beijo no coração e até lá. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Carlos. Boa noite. Beijão, Obrigado, gente. Ana. Obrigado para todos. Boa noite.